Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, hoje foi a pré-estreia de Coringa e eu tô no mínimo muito impactada com tudo que eu vi, então eu tava super na dúvida se eu conseguiria ou não fazer esse vídeo. Até conversei bastante com o pessoal do Twitter, porque realmente uma galera saiu muito impactada do filme, eu fui uma dessas pessoas. Então já vale o seu like, já vale o seu compartilhamento e o seu comentário aqui comigo para que a gente converse mais sobre esse filme. Na verdade, toda vez que eu penso sobre ele, me aparece uma coisa nova. Eu lembro de alguma coisa nova ou de algum recurso que eu vi sendo utilizado ali. Porque, querendo ou não, ele é uma nova perspectiva de uma história que a gente já viu sendo contada várias vezes no cinema, na TV, no teatro, em jogos e de muitos jeitos diferentes. Mas dessa vez, com essa representação, eu basicamente chorei o filme inteiro e eu acho que é interessante a gente fazer essa discussão aqui, até porque eu mesma me questionei se eu seria capaz de passar tudo que eu senti nesse filme pra vocês aqui. Hoje a gente não vai falar nada com spoilers, não vai ter spoiler nenhum, afinal a graça pra mim, acho que me pegou muito de surpresa, foi o fato de ser um filme muito surpreendente. Eu realmente... Uau! Mas ele trata de assuntos muito delicados, então mesmo nos comentários eu sugiro que a gente vá com calma. Bom, logo que eu postei no Insta, que aliás você pode me seguir aqui, que eu ia ver Coringa a convite da Warner, aliás, muito obrigada por terem me chamado, foi uma experiência muito legal. Muita gente me perguntou se valia a pena assistir Coringa. Eu posso dizer com certeza que valeu muito a pena, porque ele é um filme excelente, mas ele foi um murro na minha cara de tantos jeitos. E por ser um drama muito destruidor, avassalador, assim, de verdade, eu não tô exagerando, eu entendo que talvez muita gente tenha uma opinião um pouco diferente da minha. Visto que ele é um filme tão pesado quanto todo mundo diz que ele é de verdade, vai com calma. Se você tem algum gatilho emocional e tudo mais, eu sugiro que você já vá um pouco preparado pra ver cenas fortes. Bom, eu falei que ele é um filme tecnicamente muito bonito e é verdade. Apesar de você não ver nenhuma flor, nenhum campo de flores em Gotham, obviamente você não vai ver isso. Na verdade, toda a beleza e a poesia desse filme transita entre o personagem principal, os devaneios dele, do Coringa, o Arthur, a gente vai entrar nessa parte ainda. E eu acabei lembrando de muita coisa que eu estudei no teatro nesse filme. Olha que coisa maluca. Tem um texto do Freud que ele chama O Estranho. E nesse texto, ele fala sobre como a gente não deve ver a estética como uma teoria de beleza. A estética, ela tem muito mais a ver com o que a gente sente, isso é, com as qualidades do sentir e não com o que é belo e o que não é. Existe beleza no que é feio, mas não necessariamente uma beleza bonita. É a beleza do estranho, aquele estranhamento que a gente sente no que é feio. Isso é, de acordo com a perspectiva que você escolhe olhar as coisas e interpretar as coisas. E em alguns momentos, vai ficar óbvio na hora que você for assistir, você vai perceber qual que é a ideia da beleza do feio. Não vou me aprofundar pra não dar spoiler, mas aí a gente continua com a interpretação do Joaquin Phoenix, que é maravilhosa. Ele leva o filme nas costas, de verdade. Ele mandou muito bem e ele conseguiu, inclusive, tirar um estigma que eu tinha em relação ao personagem Coringa. Eu nunca fui com a cara dele, eu acho ele bizarro. Nossa, cara. Não que eu ache um vilão ruim, mas em muitas vezes esse deslumbramento que a cultura pop tem em torno do Coringa, eu não tenho, nunca tive. Mas nesse filme, ele conseguiu me tocar de uma maneira que eu achei até muito estranho. Dentro dos princípios de atuação que ele usa, tem dois que se destacam que eu não vejo em um filme desde, sei lá, da era de ouro dos filmes de Hollywood que a gente estuda na faculdade, sabe? A era de ouro dos grandes musicais e tudo mais. Dos recursos é bem óbvio, ele é a tragédia. Gotham é trágica, é deplorável. Gente morrendo, ninguém tem emprego, a população polarizada, uma tensão política muito grande, desigualdade social, violência, tudo é muito ruim em Gotham. E essa história, apesar da gente conhecer muito bem, a gente já viu em Gotham como a cidade é horrível. Nos quadrinhos a gente vê muito como a cidade é ruim, meu Deus, como Gotham é a redoma da corrupção e da violência e etc, etc. A gente conhece essa história. Mas em Coringa, isso é passado de uma maneira muito mais visceral, muito mais catártico, porque é a visão, aquele micro de quem sofre diariamente com a violência, com a nojeira, com toda a crise que é Gotham. Bom, Arthur é um cara que, obviamente, tem algumas condições psicológicas, além dele morar numa cidade horrível que
caga pra ele depende de serviços sociais pra conseguir ir, por exemplo, ao psicólogo, ao psiquiatra, e Gotham tá acabada. A cidade acaba cortando esse tipo de serviço social. Ele é um cara que trabalha de palhaço, ele não tem muito dinheiro, ele mora com a mãe, ele cuida da mãe, num apartamento que é uma pocilga, numa situação de pobreza, de miséria e que é terrível. E ele sofre diariamente com a violência. Em meio dessa crise de Gotham, ele sonha em se tornar um artista de stand-up comedy. No meio desse caos de uma sociedade doente, tudo que ele acredita e tudo com que ele se importa se esvai. Do nada. Uma pessoa que já não é saudável psicologicamente. E nisso o abandono, a revolta, fica tudo muito à flor da pele. E você sente que em alguns momentos as atitudes loucas dele, insanas, acabam sendo justificadas de certa forma. Você se sente mal por ele, você vê que ele é um cara injustiçado. E é aí que o filme perigosamente transita entre o bem e o mal, o certo e o errado. E é nesse momento que eu acho muito interessante a gente trabalhar e conversar sobre a figura do palhaço. Ele não é só um palhaço, ele é clown. Clown é uma técnica teatral que é remota lá do tempo da Renascença. E era uma maneira dos artistas, por meio do improviso mesmo, conversarem com o público e criarem um universo em que as pessoas conversassem de forma não verbal, né, no caso, com eles, de acordo com críticas que eles faziam à sociedade também. Eles improvisavam a partir de situações corriqueiras da vida, de maneira transitória entre o sano e o insano. Eles acabam brincando e criticando muito sobre o universo pessoal do público, porque eles estão fora, eles são marginalizados de certa forma. Eles olham aquilo e eles veem de forma cômica. Mesmo que essa sátira, muitas vezes, seja maldosa, existe o palhaço triste, tem vários tipos de palhaço. Na verdade, essa técnica é tão ampla que eu poderia ficar muito tempo falando sobre clown aqui pra vocês. Eu gosto muito disso, é muito legal. Não sei se vocês têm interesse em que eu passe técnicas de comunicação pra vocês aqui no YouTube, mas clown é uma das minhas técnicas favoritas e que tem muito, muito, muito a ensinar. Em Coringa, a gente vê um pouco dessa técnica, que tem uma teatralidade incrível e, além disso, é uma manifestação cênica, e aí quem pegou a referência pegou. Onde a ideia principal do clown é fazer com que o espectador passe a fazer parte a partir do momento que ele é convidado pelo absurdo daquela peça, ele é seduzido pelo absurdo. Os fundamentos da comédia, a gente pode ver alguns momentos que estão presentes em Coringa, que é aquele momento do riso de nervoso, e a gente tem uma nova significação no riso. Até porque uma das condições que o Arthur tem é rir em momentos totalmente inapropriados. Que além de ser uma risada inapropriada, ele, antes de tudo, ele é visto e lido como uma pessoa inapropriada. Ele sendo coringa ou não, ele sendo palhaço ou não, ele é inapropriado, ele é invisível. Mas e você, na visão clown que o filme te apresenta? Você é visível? Você é notado? Você é importante? Durante o filme, assim como nas técnicas de clown da Renascença, você é sugado pro universo do Arthur. Não só pela tristeza de viver onde ele mora, no estado deplorável em que essa cidade tá, mas pelo estado de insanidade dele mesmo. E é um filme que te faz flertar o tempo todo com que um cara totalmente insano, que não vê problema, por exemplo, em assassinato. Essa é a ideia que o filme te propõe. Você tem uma visão muito empática em relação a ele. E muitas vezes as atitudes que ele toma, por mais absurdas que sejam, elas são justificadas. Por quê? E aí você entra em conflito com você mesmo durante o filme. Isso me deixou extremamente incomodada. É um filme muito legal, muito interessante, muito bonito, tecnicamente, mas ele é desconfortável. É assustador confrontar a ideia de que os seus próprios valores talvez não sejam tão duros e tão rígidos assim. Que eles são maleáveis, de acordo com a perspectiva que você tem. Bom, mesmo com temas delicados que, tomem cuidado, podem puxar gatilhos de muitas pessoas que são audiências mais sensíveis, esse termo foi totalmente inadequado. Eu sou uma das audiências mais sensíveis, eu chorei basicamente o filme inteiro. Ele é muito emocionante e frustrante em alguns momentos.
É ruim tá na pele do Coringa e você entende por que de toda essa insanidade dele. Talvez, se ele vivesse em um ambiente em que não fosse tão hostil a ele próprio, talvez ele não fosse o Coringa. Coringa, ele também é um reflexo de Gotham, e é por isso que toda a politização do Coringa também é muito importante. Ele acaba ultrapassando muito essa visão de filme de quadrinho que a gente tem. Ele é muito mais do que um filme de quadrinho. Ele, apesar de ser uma história que veio das HQs, ele não precisa de nada das HQs pra se sustentar como história, como filme, como trama. Não precisa de nada disso. Mas é muito legal que seja, e que ele seja fiel às HQs, inclusive, e que ele dê uma justificativa um pouco maior. Porque você falar só assim, aquele personagem ali é louco, é louco, é louco. Mas existe um processo que, inclusive, é muito doloroso por parte do Arthur até ele virar um Coringa. E sobre essa questão política, eu não vou entrar muito pra não dar spoiler, realmente, mas foi um negócio que também me pegou com muita força, é que uma sociedade doente, consequentemente, vai sempre escolher um símbolo político igualmente problemático pra ela mesma. E isso é muito verossímil, a gente vê isso na nossa própria sociedade. E a gente nem mora em Gotham! E essa sociedade doente vai justificando todos os atos de psicopatia que as pessoas têm o tempo todo. Morreu, -1. Morreu. Que pena, mata todo mundo. Gotham como cidade, como sociedade, perturba e atormenta o Coringa, e isso faz isso com... E o filme faz isso com você também. Bom, e em relação às histórias da HQ, o filme se passa no início da década de 80, ou seja, o mesmo cenário da série Gotham, Bruce Wayne ainda é uma criança, o Arthur Fleck nem é o Coringa ainda, mas esse é um processo, né, de transformação do Coringa, de crescimento do Coringa. Ele tem base na Piada Mortal, mas ele não segue nenhuma HQ fielmente. Ele é fiel às HQs, mas não é uma história de HQ, eu acho que eu me expressei mal. E ele não fala muito sobre o universo dos super-heróis nesse filme, o que eu acho uma coisa interessante, porque comprova novamente que ele não precisa ser uma história de quadrinhos pra sustentar, apesar de sim ser uma história em quadrinhos, ser uma história baseada em história em quadrinhos e sustentar como trama e principalmente como crítica. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você converse comigo aqui embaixo, demonstre interesse, coloca aí um morceguinho, um palhacinho nos comentários, que eu quero muito conversar com vocês e trocar uma ideia, tá bom? A gente se vê na próxima. Beijinho da Haru. Se inscreve aqui se você gostou, dá seu like. Tchau, tchau.